Hoje nós vamos falar sobre um tema que separa os times de venda de elite, que entrega resultado, dos times de venda que ficam tentando vender todos os meses. Meu nome é Joseph Andrade, Head de Operações Comerciais aqui na Visp Capital, e fique ligado nesse vídeo, porque esse tema que nós vamos abordar ele é a base de todo o trabalho comercial. Para começar a falar sobre esse tema, nós precisamos entender que se eu pego meu time e começo a fazer prospecção a torto que direito, ou rodo minhas campanhas de marketing sem essa informação, eu estou jogando dinheiro fora em qualquer uma das iniciativas. O ponto mais importante, antes de eu começar a sair para fazer minha prospecção ou tentar vender qualquer coisa, é conhecer efetivamente o meu cliente. E falar sobre CP, muita gente fala. Muita gente traz esses dados, muitos vendedores falam que é importante eu conhecer o público e desenhar a minha solução para esse público. Ok, isso é legal. Mas uma métrica que poucas pessoas estão falando é sobre a arquitetura da conversão. Nós vamos falar sobre os 5 níveis de consciência da engenharia de vendas. Ou seja, eu já quero trazer para vocês um cenário. Imaginem que a população, o mercado, as vendas é como um iceberg. E como um iceberg, apenas 3% de todas as pessoas no mundo estão querendo comprar agora. Todos os outros 97% estão fazendo algo que nós chamamos de jornada de compra. E é sobre isso que nós vamos falar especialmente nesse vídeo. 90% da nossa comunicação simplesmente não converte. Essa escala matemática oculta é que separa os amadores dos grandes players. Porque a diferença ela não está necessariamente no que eu faço, mas é no como. Entender que eu não consigo disputar essa fatia de 3% com todos os meus concorrentes que estão tentando vender para esse mesmo cliente é o grande mistério. Porque eu vou trabalhar num oceano azul, uma taxa de 97% de pessoas que estão disponíveis ali para comprar do meu produto. E a gente vai falar especialmente hoje sobre essa jornada de compra. Vamos entender como é que funciona esses 97%, como é que eles estão divididos. E na minha tela aqui, eu quero abrir para vocês acompanharem. Eu tenho aqui um material que eu chamo de portfólio de consciência. Eu gerei esse material aqui para compartilhar com vocês, onde eu separo 5 níveis de consciência que estão dentro desse 100% que é o universo do nosso prospect, nosso cliente. O primeiro é onde está a maior fatia, onde 70% dos clientes, dos prospects, eles estão totalmente perdidos. Eles não sabem que tem um problema, eles não sabem que existe uma solução, eles não sabem que nós existimos, ele não sabe quanto custa essa solução. A segunda camada é o cliente que está ciente da dor. Ele sabe que tem um problema, mas ou ele não está disposto a fazer nada, ou ele nem sabe onde encontrar. Nós vamos falar especialmente sobre cada um deles. A terceira camada é o ciente da solução. A quarta é o ciente da marca. E por último, que são os 3%, eles estão prontos para comprar. Vamos explorar individualmente cada um deles. No nível 1, onde nós temos a maior fatia de clientes, de prospects, tá? Ele não sabe que tem um problema e ele não está buscando nada, tá? Qual é a estratégia aqui, tá? É trabalhar a comunicação ou educação. É mostrar para ele como as coisas são, trazer um choque de realidade, elevar o nível de consciência. A ideia aqui não é vender nada, é a gente construir uma comunicação que mostre para ele que existe um universo lá fora, que existe um problema, que existe uma forma de solucionar. Então, no exemplo aqui da minha imagem, se você tem uma consultoria financeira, você revela como a inflação silenciosa está destruindo a poupança. Então, tu vai olhar lá para o ICP, que tu já deve ter desenhado, e construir uma comunicação que prevê problemas que o nosso prospect ele possa estar tendo, para que eleve o nível de consciência desse cliente. Como é que eu faço isso, Joseph? Como é que eu construo isso? Com uma cadência, com um script. Você precisa ter o seu script alinhado, considerando a fatia de 70% que não faz ideia que você existe. E se nós estamos falando de um time de venda de prospecção de outbound, boa parte da nossa operação está nessa camada, onde nós entramos em contato com o cliente para que nós possamos mostrar para ele que existe um mundo lá fora de soluções que ele não tem acesso hoje. Então todo o teu comercial precisa estar construído considerando que você vai ter esses 5 perfis de cliente em algum momento, que vão trilhar essa jornada. Esse contato pode estar acontecendo aí
no teu canal do YouTube, se tu tiver, com o teu time de marketing junto com o tráfego, com os conteúdos que você solta dentro da tua própria estrutura de operação, na comunicação do teu time de marketing, talvez no status do WhatsApp, numa postagem do LinkedIn, uma postagem na rede social, que precisa estar organizada para impactar quem está chegando e impactar quem já está dentro da tua base de clientes. Esse que é o ponto. A gente tem que atrair também e principalmente aquelas pessoas que ainda não estão prontas para comprar do nosso produto. Porque elas precisam trilhar essa jornada. Pensem comigo. Já aconteceu contigo quando tu clicou num anúncio, entrou para conversar com o vendedor no WhatsApp, ou seja, lá no site, qualquer lugar, o vendedor te chamou, tentou conversar contigo e tu ignorou ele completamente? Com certeza isso já aconteceu. A gente chama isso no comercial de ghosting ou de sumir, dar um ninja. Tem muitas formas de chamar isso. Ou você entrou numa loja onde você não tinha intenção real de comprar e só queria olhar o produto. Isso é a jornada de compra. Boa parte da população está exatamente nesse ponto. Qual é a nossa missão como vendedores? É entender que existe esse cenário e nos preparar para que nós ajudemos esse cliente, esse prospect, a trilhar essa jornada de compra. Esse que é o foco principal. Então, o que eu vou falar, como vou falar para que eu consiga adiantar, fazer com que ele percorra esse caminho mais rápido? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos desenhar toda a nossa estratégia comercial para entender que em algum momento a gente vai ter esse cliente. E ao invés da gente descartar ele, eu trabalho com ele com um nível de informação para que ele comece a cogitar uma solução. Ele comece a entender que ele tem um problema. Ou nós despertemos nele, através dessa comunicação, o desejo. Por isso é tão importante você ter um CRM. Ah, Joseph, para que eu preciso de um CRM? O CRM ele funciona especialmente para isso. Porque quando vem um prospect que não está no ponto de comprar, que são esses 3%, que está todo mundo caindo matando para poder chegar nesses 3%, tu consiga fazer a gestão do relacionamento com esse cara. Ele entrou em contato contigo ou tu entrou em contato com ele, ele descobriu por meio de ti que existe uma necessidade, uma dor que ele não estava notando, mas ele não está pronto para tomar essa decisão ainda. E isso fica registrado no CRM, para que o teu time não perca essa oportunidade. Por isso que existe aquela métrica que 50% a 47% das vendas estão dentro do nosso pipeline, dentro do CRM, dentro do follow-up. E se a gente não faz, a gente perde essa métrica. O nível 2, tá, é aqueles que já estão cientes da dor. É esse meu cliente que eu dei consciência para ele e agora ele se encontra num caminho de decisão. O que ele vai fazer? Ele sabe que dói, mas ou não dói o suficiente para ele tomar a decisão, ou ele não tem motivação suficiente para tomar a decisão. É que nem na academia. Todo mundo sabe que tem que ir na academia, todo mundo sabe que tem que ser saudável, todo mundo sabe que é importante, todo mundo quer cuidar da saúde, mas ninguém quer o suficiente para poder levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Muitas vezes o nosso cliente tem exatamente esse comportamento. E você já deve ter passado por esse prospect aí. Ele sabe que tem um problema, ele sabe que a gente resolve o problema, ou até mesmo ele já está pronto, mas mesmo assim ele não tem motivação de tomar a decisão. Qual é o ponto aqui? Não é tentar forçar a venda, tá? É tentar trazer para ele a consciência que existe um caminho lógico para essa decisão. E trabalhar algo que eu adoro, que são as perguntas SPIN. Nas perguntas SPIN, nós já falamos sobre isso, é o conjunto de técnicas de vendas que estão centralizadas em perguntas. Tem um tipo de pergunta muito especial que só os vendedores de elite conseguem dominar, que são as perguntas de implicação. Joseph, o que são essas perguntas de implicação? São as perguntas provocativas que fazem com que o teu prospect ele sinta que não tomar uma decisão é burrice. Ou que não tomar uma decisão coloca ele numa desvantagem tão grande que leva ele à ação. Muita gente pode achar que perguntas SPIN ou qualquer outro tipo de técnica de vendas baseado em PNL vamos dizer assim, manipulação. Mas ver dessa forma é totalmente incorreto, porque nós não tomamos decisões nenhuma sem ser influenciado por um ou por outro. Por isso que existem influenciadores no mercado hoje. Por isso que cada dia que passa, os influenciadores crescem tanto. E se nosso vendedor não é um influenciador, ele nem precisa estar trabalhando com vendas. Então, perguntar de maneira que esse cliente fique desconfortável com o ato de não fazer nada é a obrigação do vendedor. Porque nossa obrigação é com o resultado que a gente pode trazer com o cliente. Não é ser bonzinho. Vendedor bonzinho não vende. Esse aqui é o ponto. Então, aqui,
quando o cliente já está ciente da dor, é o momento da gente tocar na ferida, fazer uma pergunta que provoque ele a sair do lugar. Essa é a principal tática dentro dessa parte. O nível 3 são os que já estão cientes da dor, já estão cientes da solução, porque eu falei que eu tenho uma solução, ele já entende que existe uma solução, ele já está disposto a sair, porém ele está ignorando. Ele decidiu deliberadamente ignorar. É muito comum isso acontecer e eu vou te dizer por quê. Nós, naturalmente, temos medo da mudança. Nós, naturalmente, temos medo de fazer aquilo que a gente não conhece. Então, tomar uma decisão, seja ela de investimento, de comportamento, é muito difícil para a maioria das pessoas. É muito mais confortável estar dentro de uma zona onde eu domino. Então, nesse ponto, o cliente ele já sabe que tem um problema, ele já sabe que existe uma solução, e o problema aqui é deixá-lo confortável de como essa solução ela vai se dar, ela vai acontecer. Tá? A técnica aqui é deixar o cliente confortável de que essa mudança, apesar de parecer dolorosa, ela será benéfica. Em outras palavras, é mostrar para ele que nós efetivamente entendemos que ele vai passar por esse processo e que nós conseguimos conduzi-lo de maneira clara e segura. A palavra é segurança. Quanto mais informação o cliente tem sobre o produto, como vai acontecer, como vai ser essa transição, como vai ser o passo a passo, quanto mais portas eu consigo fechar e prever do que pode dar errado, melhor. Mais fácil dele tomar a decisão. E aqui tem um ponto que muito vendedor cai do cavalo, que eu vou trazer já para vocês. Boa parte dos vendedores tentam transformar essa etapa, que é quando o cliente já está ciente da solução e da dor, em uma apresentação maravilhosa, sentimental, que faça o cliente sentir encantado com o produto. Ele percebe que o produto é perfeito, pinta o produto como uma solução para tudo. Isso não é ruim. Mas tem um ponto negativo que essa estratégia ela falha. Não existe nada perfeito. E por mais que tu queira construir uma apresentação, uma transição linda, maravilhosa, que não existe objeção nenhuma, o fato de não existir objeção, de ser tão perfeito, ainda gera insegurança no cliente. Na verdade, gera insegurança por conta disso. Porque a gente já está acostumado que não tem nada perfeito. Então tem uma tese muito legal, que se tu aplicar aqui, aumenta bastante a tua técnica de conversão, a tua capacidade de conversão, que é trazer um defeito ou um problema da tua solução, algo que não mate a tua venda, mas algo que seja honesto. Algum problema em relação de tempo de entrega, algo que tu mostre que tipo a solução não é perfeita, mas ela é na medida. Quando tu traz isso para o cliente, na tua apresentação de solução, o cliente desarma, porque ele entende que a solução ela está na medida, que você foi honesto. Porque ele chega para ti na negociação pronto para poder ser enganado, porque hoje é isso que está acontecendo. O ponto é ser honesto. Não tentar pintar a apresentação como perfeita, mas mostrar para ele que ela atende necessariamente às necessidades dele, às dores dele, mas ela tem seus critérios, seus defeitos, que pode ser prazo de entrega, pode ser a quantidade de horas que o cliente vai ter que despender dentro do projeto. Isso precisa estar muito claro. O nível 4 é o cliente que já conhece a sua marca. Esse aqui é interessante, tá? Esse aqui quando a gente está falando especialmente de marketing. Quando o cliente está fazendo essa jornada de compra, ele pode estar em dois campos. Isso eu não cheguei a mencionar aqui, eu vou mencionar para vocês agora, pegando esse gancho. Ele pode estar fazendo essa jornada fora do meu CRM, ou ele pode estar fazendo dentro do meu CRM. Até o momento, nós estamos falando dessa jornada dentro do CRM. Essa jornada, ela acontece várias vezes. Então, aqui dentro do CRM. Fora do CRM, ela pode estar acontecendo com a minha comunicação digital. Meu time de marketing fazendo, etc. Então, nesse ponto do nível 4, é quando o cliente ele passa a conhecer a minha marca e ele entra através do marketing. Aqui ele não é um prospect, ele se tornou lead. Depois a gente vai falar sobre a diferença entre prospect, suspect e lead. Tá? Então aqui é quando ele conhece a minha marca tal, e ele entra em contato comigo. Aqui a tese desse formato é gerar confiança. Mas eu vou adaptar isso aqui para falar sobre ainda o cliente que está dentro do meu CRM. No nível 4, não é o cliente que está conhecendo a marca, mas agora é o cliente que está considerando a solução. Vamos trocar. Então aqui nós temos o cara que já
está ciente da solução, ele sabe que a solução existe. Aqui ele considera a solução, significa que ele está já no ponto de fechamento. Então ele está vendo questões de investimento, prazo, ele está vendo custo-benefício, ele está vendo problemas, ele está pesquisando no mercado para saber se tu entrega o que realmente tu promete. Então nesse nível aqui, a ideia não é construir confiança, mas gerar autoridade, que é trazer cases de sucesso. Empresas, clientes, atendimentos que você teve, que foram parecidos com o desse cliente, que tiveram um sucesso que tu gostaria, que tu apresentou, que ele terá. Isso aqui vai desarmar ele de todas as formas, tá? Prova social, prova irrefutável de sucesso, vai fazer com que ele tenha segurança de que teu produto, tua solução atende efetivamente a necessidade dele. E por último, são os 3%, os caras que estão prontos para comprar. Uma coisa que eu quero voltar aqui para reiterar é que essa tese, esses 5 pontos, do mercado separado em 2 frentes, 3% pronto para comprar, 97% trilhando a jornada de compra. De novo, isso acontece de várias formas e se manifesta em várias frentes. É para o cliente que está fora do teu CRM, é para o cliente que está dentro do CRM, e isso também acontece na tua apresentação de vendas. Principalmente, você tem um time de prospecção outbound. Significa que quando o cliente ele entra em contato contigo, com o teu closer, no momento da reunião, ele precisa seguir essa linha lógica de amadurecimento na própria apresentação. Depois eu vou apresentar para vocês, existe uma linha de excitação até a compra. Quando o cliente ele não entra empolgado querendo comprar, conhecer as soluções. Na verdade, é o momento de aprofundar, porque ele não tem experiência nem conhecimento prático de como a solução funciona, mas você vai aprofundar, investigar, implicar, lembra das perguntas de Spring? Implicar, ele vai sentir a dor, vai conhecer as provas sociais, seguindo o fluxo de apresentação de solução. Em um vídeo que eu já gravei aqui no canal explicando como conduzir a reunião de vendas, tu consegue trilhar por toda essa estatística que nós olhamos aqui até o cliente estar 3% pronto para venda, ou seja, está dentro dessa estatística de 3% que estão prontos para venda. Olhando para essa métrica de mercado, quais são os insights que eu quero trazer para vocês? Primeiro, boa parte das empresas, os times de venda estão tentando vender para esses 3% aqui. Aqui que está o maior erro. É uma fatia muito pequena, eu não estou tendo influência nenhuma sobre a percepção de solução de problema do meu cliente e o meu concorrente também está trabalhando em cima desse cara. Então olha que legal, quando o teu anúncio aparece para esse cidadão e ele cai no teu pipeline, no teu CRM, acontece a mesma coisa com o anúncio do teu concorrente. Ou tu acha que ele, depois que apresentou o teu anúncio, não vai apresentar um anúncio de mais ninguém? Caiu para ti, caiu para ele também. É os dois se degladiando para saber quem é que vai vender mais. E o que acontece aqui? A guerra de preço. Quando você vai atrás do cliente e entende que existe essa jornada, aí o jogo muda. Não estou dizendo que você não tem que ter marketing. Muito pelo contrário, você precisa ter isso aqui porque tem muito cliente pronto querendo comprar. O universo é gigantesco. Mas se eu não tenho um outro funil, um outro canal que vai atrás desse cliente, eu tô fadado ao fracasso. O CAC está cada dia mais alto e eu preciso estar olhando para outras frentes que possam me trazer cliente. Eu preciso estar fazendo essa jornada porque eu estou criando novos meios de vender. Então a tese é entender isso e construir um posicionamento de mercado que considere essa jornada, que considere uma comunicação para o cliente que está no início do processo, um cliente que está conhecendo o produto e agora sabe, conhecendo a solução, entendendo que tem um problema, entendendo que existe uma solução, considerando essa solução e avançando para a tomada de decisão. Depois que a gente entende essa métrica de mercado, a gente passa a entender que de fato ter um script no meu time comercial, construir uma cadência faz tanto sentido. Porque se eu sei que existe esse time para tomada de decisão, eu não vou atender esse cara por 1 dia, 2 dias e deixar ele para lá. Eu preciso entender em que momento que ele está. Como que a jornada de compra do meu cliente se conecta com a minha jornada de venda. Se eu não tenho esse alinhamento, eu perco venda. Se você quer aprender na prática como executar isso daqui, construir a abordagem do teu time comercial considerando a jornada de compra do teu cliente, e esse é o desafio, tá? Porque agora tu sabe como fazer, tu sabe que existe, mas não sabe como fazer. Se tu quer aprender a construir isso daí, quero que tu siga nosso canal aqui, coloque um comentário aqui embaixo sobre cadência, que nós vamos entrar em contato contigo para poder marcar uma reunião de diagnóstico e construir uma cadência comercial considerando o teu público, teu ICP e considerando esse cenário que nós acabamos de implantar aqui. Vamos fazer uma reunião de diagnósticos contigo.